Pessoal, continuando ainda em função quadrática, a gente vai ver valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática, ou uma função do segundo grau. Há duas situações, pessoal, com relação à parábola. Quando A é maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Quando A é menor que zero, isso daqui a gente já viu em outras aulas, a concavidade, ela é para baixo. E aí, o que é que vem a ser o valor máximo e o valor mínimo? Na realidade, tem a ver com o vértice, que a gente já viu na aula passada. A gente viu na aula passada que para calcular o vértice de uma parábola, a gente utiliza x vértice é igual a menos b dividido por 2a, e y vértice é menos delta dividido por 4a. Ou seja, o valor máximo ou mínimo vai depender muito da concavidade. No caso, quando a concavidade ela é voltada para cima, nós temos aqui o vértice. E aqui a gente vai encontrar o menor valor com relação a y, o menor valor alcançado na parábola. Então, nesse caso, a gente calcula nessa situação o valor mínimo. Quando a concavidade ela é voltada para baixo, nós vamos encontrar aqui o maior valor com relação a y da parábola. É o único momento em que o valor vai ser o maior possível. Daí, então, nesse caso, a gente calcula o valor máximo. Mas como é que a gente vai saber quando vai estar pedindo o valor mínimo ou o valor máximo, ou se a gente vai calcular o x ou o y? Quando pede o valor mínimo ou o valor máximo, vai estar pedindo apenas o y vértice. Agora, se pede o ponto máximo, e aí vocês vão ter que estar atenta a essa pergunta. Quando pede o ponto máximo, aí você vai calcular o y do vértice, ou o x do vértice e o y do vértice, usando essa forma. Nós temos aqui o primeiro exemplo, qual o valor máximo ou mínimo da função f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 3. Olha, aqui ele pede o valor máximo ou o valor mínimo. Ou seja, nesse caso, eu só vou calcular o y do vértice. Então, vou precisar de quem? Vou precisar do valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta vai ser igual. Quem é o b aqui? Aquele que acompanha o x sem ser ao quadrado. Então, é menos 2. Então, aqui, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é aquele que é o coeficiente que vem acompanhando o x ao quadrado. Então, no caso, se ele não aparece, é 1. Aqui temos menos 1, no caso. Menos 1 vezes o c, que é o termo independente, que é menos 3. Então, nosso delta vai ser igual. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 3, 12. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu tenho aqui menos 8. E aí, vou calcular o y vértice. Então, o y vértice vai ser o quê? Menos delta dividido por 4a. Ou seja, o y vértice vai ser menos, quanto foi meu delta? Menos 8 dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Então, o y vértice vai ser igual. Menos com menos dá mais 8, mais com menos dá menos 4. Então, mais com menos dá menos 8 dividido por 4, 2. Pronto, encontrei meu ponto. Agora, para me saber se é máximo ou mínimo, o que é que eu vou usar? Olhar. Eu vou olhar aqui a fórmula da função. O meu a é negativo, ou seja, ele é menor
que é 0. Então, nesse caso, esse ponto encontrado aqui tem o valor máximo. Então, a gente encontrou aqui o valor máximo da função. No outro exemplo, nós temos, olha, qual o ponto máximo ou mínimo da função? Aqui ele pede o ponto máximo. Nesse caso, eu vou calcular o x vértice e o y vértice. Então, nós vamos ter o quê? Para calcular o x vértice, eu vou precisar de menos b dividido por 2a. Ou seja, menos quem é o b? É o termo que vem com o x sem ser ao quadrado, que é menos 4, dividido por 2 vezes quem é meu a. O a, nesse caso aqui, é 1. Então, nós vamos ter aqui menos com menos, dá mais 4, dividido por 2. Então, meu x aqui vai ser, meu x vértice vai ser 2. Vou procurar o meu y vértice. Para isso, eu preciso do delta. Então, temos o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Então, meu delta vai ser igual a 16, que é menos 4 ao quadrado, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, meu delta aqui é 36. Então, procurando aqui o y vértice, eu tenho o quê? Menos, o delta aqui é 36, dividido por 4 vezes A. Quem é meu A? Meu A aqui é 1, né? Que é a fórmula do y vértice é o quê? Delta igual, y vértice é igual a menos delta dividido por 4A. Então, eu tenho o quê? Menos 36 dividido por 4, que dá igual a menos 9. Então, pronto, o meu ponto aqui do vértice, né? O ponto do vértice vai ser o quê? 2 e menos 9. Vai ser o ponto máximo ou o ponto mínimo? Ora, eu vou olhar aqui. Aqui é positivo. Quando é positivo, nós calculamos o mínimo. Então, nós vamos ter aqui o ponto mínimo da função. Pronto, nós temos aqui o ponto mínimo calculado. Até a próxima. Essa foi a nossa aula sobre ponto máximo e ponto mínimo.